Oi pessoal, estamos iniciando o nosso quarto bimestre. Temos aí o nosso conteúdo de literatura, intertextualidade. A proposta nesse primeiro momento é que eu não apresente para vocês o conceito de intertextualidade. Intertextualidade é isso. Não vai funcionar dessa forma. Eu coloquei nessa videoaula alguns exemplos, trouxe também alguns links que vocês vão pesquisar, e a proposta é que vocês cheguem à conclusão do que vem a ser intertextualidade. Então vamos começar. Eu tenho aí duas imagens. Tenho certeza que uma pelo menos vocês já viram em algum livro, em algum site de internet. A outra pode ser que sim, pode ser que não. Né? A da direita é a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Muito famosa. Aí nos livros de arte também. E lá à esquerda a gente tem uma propaganda da esponja de aço Bombril. Né? Na verdade, ali tá falando do amaciante, mas a gente vê ali que a marca é o Bombril, né? Porque a marca da esponja de aço tem vários produtos de limpeza, né? Vamos considerar dessa forma. Eu gostaria que vocês observassem uma e outra imagem. São semelhantes, não tem nada a ver. São semelhantes, né? Sem dúvida alguma, elas traçam uma semelhança. Quando a gente olha lá para aquele garoto propaganda do Bombril, a gente lembra o jeito das mãos, o cabelo, a testa, o olhar, né? A expressão facial, de certa forma, séria, né? A roupa preta. Então, a gente começa a pensar assim. Leonardo da Vinci, né, já há algum tempo, a propaganda ali da Bombril. A gente pensa o quê? Que para fazer aquela propaganda, né, tentou copiar a Mona Lisa? Buscou inspiração? Não vamos dar certeza nesse momento. Nesse momento a gente já consegue juntos admitir que a propaganda foi baseada na obra de Da Vinci, Mona Lisa. Tem um outro exemplo aqui. Temos aí à direita, Tropa de Elite. Uma guerra tem muitas versões. Esta é a verdadeira. A gente olha ali o Capitão Nascimento, né? Tenho certeza que quem não assistiu o filme, pelo menos já ouviu falar, né? Do filme que falava sobre tráfico, milícia, segurança ou falta de segurança no estado do Rio de Janeiro. Cinema, depois passou televisão, Netflix, enfim. E lá à esquerda a gente tem Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. E a gente tem ali um tomate, tem até um cap ali, né? Imitando o cap do Bop. E aí, quando a gente olha ali Horta de Elite, dá para lembrar do filme Tropa de Elite? O cap do policial? Da mesma forma, né? Não tem como a gente pensar que quem produziu ali Horta de Elite não buscou uma inspiração, não buscou uma ideia no nome do filme Tropa de Elite, né? Eu digo no nome porque a gente tem ali Tropa de Elite, a gente sabe que são policiais do BOP e tem o cap ali, mas a gente não está apregoando aí na propaganda as questões que envolvem o filme, né? De segurança, de policiamento. Está aqui abordando aí o nome. Não tem como negar que o Horta de Elite veio do Tropa de Elite. Mais uma. Temos aí Chevrolet S10, tricampeão no Rally Internacional dos Sertões, 2000, 2001, 2002. Temos ali a caminhonete, né? Depois temos Do pó vieste e ao pó voltarás. Principalmente se fores concorrentes da S10. E ali vem dizendo que é um carro da Chevrolet, né? E aí? Quando a gente lê os textos aí, né?
mais a linguagem verbal, apesar de ter muita linguagem não verbal aí, né, da caminhonete, mas quando a gente lê ali, do pó vieste ao pó voltarás, a gente lembra a parte bíblica. Não como, porque está reproduzido. É óbvio que está sendo usado com outro sentido. Lá fala, né, dos seres humanos que, né, vêm do nada e voltam, retornam ao nada também. Está sendo utilizado aí, não está se falando do ser humano que veio do nada e vai voltar o nada como texto bíblico, mas está aí citada a parte bíblica, tá? Está até entre aspas mostrando aí que é uma citação, né, do texto bíblico. Não tem como a gente ler e não lembrar do texto bíblico. Chapeuzinho. A vovó, o lobo e o lenhador, nesta história, são todos suspeitos. Deu a louca na Chapeuzinho. O filme Deu a louca na Chapeuzinho. Impossível, da mesma forma, a gente, né, ler a propaganda ou assistir esse filme sem lembrar de quê? Da história da Chapeuzinho Vermelho com seu lobo mau, não é isso? E aí vem até citando os personagens principais da história da Chapeuzinho Vermelho tradicional. Chapeuzinho, a vovó, o lobo e o lenhador. Não tem como a gente olhar, né, para essas imagens, ler e não lembrar de Chapeuzinho Vermelho. Tem uma referência direta. Blue Motion, força de outro mundo para salvar o nosso. E tem aí a propaganda do carro da Volkswagen. E aí, só de olhar a gente lembra de quê? O Avatar, né? Olha ele ali, azulzinho, o olho, o personagem, o filme, a história do Avatar, né? Bem clara também, apesar de ser uma propaganda do carro da Volkswagen, bem claro, né, a citação a uma história, a um personagem que já é conhecido. No meio do caminho, ali à esquerda, Carlos Drummond de Andrade. O poema, né, No Meio do Caminho, de autoria de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Um poema bem famoso, de Carlos Drummond de Andrade. Ok. Agora observem, né, a historinha aí ao lado de Vida de Passarinho. No meio do caminho, uma pedra no meio do caminho? E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. O passarinho vinha, encontrou a pedra, pulou e passou pela pedra. Mas aquela parte ali, se eu tivesse talento, faria um belo poema. Uma pedra no meio do caminho. É impossível você, tendo lido o poema de Carlos Drummond de Andrade, você não pensar. Está falando do poema que fala lá de tinha uma pedra no meio do caminho. É claro, né, bem clara, a relação que se está tendo aí, nessa história do poema, com relação, né, à citação aí do poema de Carlos Drummond de Andrade. Falamos do Bombril, agora vamos falar da Assolan. A Assolan, né, a esponja de aço concorrente aí da esponja de aço Bombril, apesar do Bombril, assim como a Assolan tem vários outros produtos, né, de limpeza, a Assolan ela assumiu uma popularidade muito grande depois de um comercial em que a esponja, né, era aquele saquinho com as esponjas, tinha uma vida própria e dançava. É a música Ragatanga, que é uma música da banda Rouge. O refrão era até assim: é a Solan passou e limpou. Eu não sei se alguém lembra da música da banda Rouge. Eu coloquei aí os dois links, né, para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de olharem no YouTube, porque eu não tenho como colar aqui os vídeos, nem da banda Rouge cantando, né, se apresentando, cantando a música, e nem o trecho da propaganda, para que vocês tenham noção do que eu estou falando.
Aí eu coloquei os links no YouTube. É difícil para vocês copiarem, porque né, vocês estão assistindo a um vídeo. Mas é só colocar lá no YouTube, propaganda da Solan ao som da música Ragatanga da Banda Rouge. E depois botar a Banda Rouge cantando, se apresentando aí com a música Ragatanga. A esponja dança ao som da música, tem uma mudança na letra da música, né, para enfatizar aí o nome da marca, para enfatizar que é produto de limpeza, mas não tem como de forma alguma. Foi numa época que a música estava muito em alta, não tinha como assistir a propaganda e não lembrar da música. Não era uma dessas propagandas que criam um jingle de propaganda novo e gravam, não. Foi feito em cima de uma música que na época era famosa. Não sei se vocês vão lembrar, né, porque aí vai destoando a época, mas vocês assistindo o vídeo, dando uma pesquisada, vocês vão ter noção, né, da banda se apresentando, a letra e a melodia da música, e depois assistam a propaganda. No YouTube tem, claro, esses 2 links que direcionam diretamente, porque vocês não tem como copiar, porque a gente está por aqui por vídeo. Ainda temos aí de exemplo a canção de exílio. Lembrando que todos esses exemplos, tudo isso que eu estou falando, é para que vocês construam um conceito para a intertextualidade. Eu não trouxe um conceito pronto, eu não disse para vocês o que é intertextualidade, mas eu tenho certeza que a essa altura, depois de tantos exemplos, ainda tem mais 2, esse e mais um, vocês já conseguem imaginar, de repente já conseguem até definir o que é intertextualidade. Mas vamos aí para a canção de exílio. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um trecho do poema de Gonçalves Dias, de 1846. Depois nós temos um outro trecho, Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Esse Europa, França e Bahia já é de Carlos Drummond de Andrade, de 1930. Observem aí as datas, aquele canção do exílio, de Gonçalves Dias, 1846. Aí veio lá Drummond, 1930, e escreve esse Europa, França e Bahia. Dá para lembrar da canção do exílio? Claro, ela está citada aí. Não está simplesmente falando de palmeiras, de sabiá, da minha terra. Ele cita o nome aí da obra, né? Que no caso é o poema. Quadrilha. Vamos aí primeiro ler o de Carlos Drummond de Andrade. João amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quadrilha da sujeira. Ricardo Azevedo. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. Quadrilha e quadrilha da sujeira. Claro também, né? A partir do momento que você lê o poema de Carlos Drummond e você lê esse de Ricardo Azevedo, você percebe claramente que um tem a ver com os outros, apesar dos assuntos serem diferentes. Mas os nomes, o próprio jeito de escrever, que de um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. O J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história, um sendo citado no outro. Então,
A intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um texto estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos, que faz referência explícita ou implícita aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Ou seja, a intertextualidade é o diálogo entre textos. E quando eu digo aí textos, dei vários exemplos. Nós vimos poemas, nós vimos tirinha, nós vimos vários exemplos. Vimos a questão da música sendo aproveitada para a propaganda. Vimos vários exemplos. Quando eu falo, vimos a própria Mona Lisa, que é uma pintura, vimos o Avatar, a figura, o personagem do filme Avatar ali na propaganda, vimos o nome do filme, então texto, os mais variados. E essa semelhança pode ser a nível de conteúdo, a nível de forma ou em ambos. Existem esses tipos de intertextualidade bem definidos, nós vamos ver. E vamos ver um detalhe muito interessante, que de repente quem lê, vamos voltar aí a esse poema Quadrilha da Sujeira, do Ricardo Azevedo. Só ler esse poema, se não tiver lido o poema de Carlos Drummond de Andrade, vai pensar assim que o Ricardo ele criou todos esses nomes e ele quis escrever dessa forma. Então, para a gente perceber intertextualidade, a gente precisa ter aqui uma visão ampla de mundo, que você só vai perceber que existe intertextualidade se você conhecer o texto original. Se você nunca ouviu falar do filme Tropa de Elite, de repente, vamos pensar em uma situação hipotética, quando o filme foi lançado e o filme estava sendo muito comentado, a pessoa estava fora do país ou estava doente, em coma, desacordada, não ouviu falar. E desde então, por qualquer acaso, não viu, não assistiu na Netflix, quando passou na Globo estava viajando, não assistiu o filme. Vai perceber que aquela propaganda, que tem lá automático o cap do Bop, está fazendo referência ao filme? Óbvio que não. Então, intertextualidade, para a gente identificar esse fenômeno, é preciso ter uma visão de mundo bem ampla. Daremos sequência, falaremos mais sobre isso. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!